aqui é um módulo controlador de motor de cortina da Cinchin. Ele é Wi-Fi padrão Tuya. Nesse vídeo nós vamos ver como são feitas as conexões elétricas e também as suas configurações. Bem, vamos conhecer nesse vídeo esse módulo controlador de motores da Cinchin, que pode ser utilizado para controlar motores de cortina ou persianas, motores bidirecionais, tanto de 127 como 220 volts, já que ele funciona aqui de 90 a 240 volts. Então ele vai trabalhar com motores de corrente alternada de 127 ou 220 volts. Ele é o modelo XS02A. E suporta aqui uma corrente de até 10 amperes. Bom, vamos dar uma olhadinha nele, mas antes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu estou deixando os links para a compra desse dispositivo aqui. Existe de um canal como esse, existe também de 2 canais. Esse é modelo Wi-Fi, você vai ver que você encontra modelo Zigbee. E também na descrição você vai encontrar aí os links para a compra de todos os outros modelos da Cinchin que nós já mostramos aqui no canal. Modelos Wi-Fi, modelos Zigbee, Dual, 4 canais. Enfim, você vai encontrar bastante coisa, inclusive dimmers, né, desse fabricante Cinchin. E se você quiser conhecer os outros produtos que nós já falamos aqui no canal, estou deixando também uma playlist para você dar uma olhadinha em todos eles. É uma marca aí que traz produtos aí com uma qualidade bem interessante e facilidade de instalação também, como você vai poder ver nos vídeos. Além disso, né, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essas aqui todas as semanas. Bem, vamos dar uma olhadinha então nele. Nós temos aqui as conexões dele. Nós vamos observar que ele tem aqui um desenho de um motor, essa letra M, né, escrito motor do lado. Ele tem aqui a entrada de fase e a entrada de neutro, ele precisa do neutro para trabalhar. Aqui ele tem 2 conectores para interruptores, pulsadores, veja os símbolos que tem aqui, tem um símbolo de fechamento, um símbolo de abertura. E desse lado as conexões do motor, também fechamento e abertura. Então o interruptor de pulso que eu colocar ligado aqui a esse S1, vejam pelo símbolo aqui, ele está controlando a abertura, ele vai controlar a saída desse canal aqui para o motor, que vai fazer com que ele gire no sentido da abertura. Ah, mas se a hora que eu apertar aqui ele fechar ao invés de abrir, eu inverto o fio, né? Os 2 fios que vão para o motor, os motores de corrente alternada, a gente vai ver, a gente vai ligar um motorzinho aqui para fazer o teste. Motores de corrente alternada bidirecionais tem 3 fios. Né? Um fio é o comum, que aqui a gente vai ligar no neutro, né? A gente vê pelo esqueminha aqui que vai para o neutro, e a rotação para cada um dos lados. Se eu ligar para um lado e apertar o botão de subir, a cortina descer e o contrário, eu inverto esses 2 fios aqui, está resolvido o problema. É possível, a gente não viu ainda, nós vamos ver, nós vamos fazer o pareamento dele, vamos fazer a conexão dele com o aplicativo. É possível que no aplicativo existe a opção de inverter também. Mas isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Então é muito simples, né? Vão 2 fios para o motor, um para controlar cada sentido de rotação, 2 fios para os interruptores, um para subir, outro para descer, para cada sentido de rotação. São botões pulsadores. Enquanto você segura, o motor gira. E você vai ter também a conexão de fase e neutro aqui nesse dispositivo. O manual ele deve mostrar exatamente isso que a gente falou. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma outra informação. Aqui nós temos as características dele que a gente já viu, né? O fato dele trabalhar aí com os 90 a 240 volts, então ele é bivolt. E aqui as conexões, olha, a gente tem aqui o de um canal, que é esse, e tem o de 2 canais, que a gente também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card desse vídeo aí para você dar uma olhadinha no de 2 canais. Mas vejam como é simples, né? Então nós temos o esqueminha fazendo exatamente o que eu falei. Os 2 interruptores, né? Liga um aqui, outro aqui, fecha no neutro. Motor, um fio do motor para a rotação de um lado, liga nesse conector, né? Ou de abrir ou de fechar, um em cada um. E o fio comum do motor vai para o neutro também. E aqui nós temos a fase alimentando o dispositivo. Então, conexões
muito simples, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer inicialmente somente a conexão de energia. Eu vou ligar a fase neutra aqui só, para que a gente faça o pareamento dele. Depois nós vamos ligar o motor, depois os interruptores. Vamos lá então. Bem, então eu estou aqui com esse meu disjuntor, né, que representa a nossa caixa de distribuição. Já liguei aqui na entrada de fase esse fio vermelho, que vem da fase dele, e já liguei na entrada de neutro esse fio azul, que vem aqui do neutro dele. Ah, e se eu tiver no 220 fase, como eu vou fazer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai ligar uma das fases aqui na entrada de fase, e a outra fase, a segunda fase, você vai ligar na entrada de neutro, e essa fase vai ter que ser a fase que vai fechar os interruptores e vai também para o comum do motor, observando que o seu motor tem que ser um motor 220, né? Senão não vai funcionar, né? Então, se eu entrar aqui com 127, obviamente meu motor tem que ser 127. Se eu entrar aqui com 220, obviamente eu tenho que ter um motor 220, porque o que entra vai sair aqui nessas saídas para o motor. Então isso é muito importante. Bom, por que eu liguei só esses fios por enquanto? Porque eu quero fazer o pareamento dele. Ele tem um pareamento por Wi-Fi, né? Ele é um dispositivo Wi-Fi, como a gente vê aqui. Ele tem esse botão de reset. Então eu vou ligar. No momento que eu ligar, ele tem um LED aqui. Esse LED vai piscar indicando o modo de pareamento. Se esse LED não piscar, eu vou segurar esse botão por 5 segundos ou um pouquinho mais, né? Seguro até que o LED comece a piscar. Então, a gente vai fazer isso agora, né? Ele provavelmente vai entrar em modo de pareamento automaticamente porque ele acabou de sair da caixa, né? Ele nunca foi usado. Se ele já tivesse sido usado ou já tivesse sido pareado anteriormente, eu precisaria segurar o botão para ele entrar em modo de pareamento. Bom, para fazer isso, nós vamos também entrar então no Smart Life. Lembrando que eu tenho que estar com o Bluetooth do meu celular ligado para facilitar o pareamento. Bem, então vamos entrar no Smart Life. Está aqui funcionando, né? O Smart Life. Eu vou agora ligar a energia e vamos observar se ele vai entrar em modo de pareamento. Aqui pelo LED que ele tem, né? Vamos ver se esse LED começa a piscar ou não. Se o LED não piscar, o que a gente vai fazer? Ó, não está piscando. Então vou segurar o botão de reset. Ele vai começar então a piscar. Ó, ele está piscando e ele já apareceu, assim que ele começou a piscar, já apareceu aqui no aplicativo. Por quê? Por causa do Bluetooth ligado. Clico em adicionar e agora é só esperar o processo aí de pareamento que é feito entre ele e o aplicativo. Eu tenho que informar uma rede, tem que ser uma rede de 2.4 GHz, isso é muito importante. Eu passo a senha dessa rede, o nome e a senha. Muito cuidado, que essa senha tem que estar correta, porque senão ele faz o pareamento, você acha que está tudo certo, aí ele não conecta, ele fica offline, porque ele não consegue entrar na rede. Muitas vezes a gente armazena a senha errada, ou muda o roteador, muda alguma coisa, e a senha que está no Smart Life está diferente da real, aí os dispositivos não pareiam. E, quer dizer, eles pareiam, né, terminam de parear, mas não conectam, ficam offline. Vamos dar um concluído aqui. E ele já está aqui, sendo agora finalizado aqui o pareamento, né? E tá aí, já está aqui, controle de cortina, Curtain Control. Eu tenho um botão para cima aqui de fechar, um botão embaixo de abrir, ó, veja que o relé dele já deu um sinal de vida aí. Quando eu clico, ó, clique, né? Tem relés lá dentro. E eu tenho aqui também uma barrinha de percurso, né? Que eu acredito que tem uma calibragem para a gente fazer. Tem um botão para ligar, um botão para desligar, tenho aqui a parte aqui de timers, enfim, vamos ver isso em detalhes logo mais. Então veja, o pareamento dele foi muito simples, né? O que eu vou fazer agora? Vamos ligar o motor, é um motorzinho aqui de teste e tal que a gente tem, nós vamos ligar para fazer, para a gente poder observar a movimentação num sentido de rotação ou em outro. Vamos fazer essa conexão então. Bem, esse aqui é o motor, você já deve ter visto esse nosso motorzinho em outros vídeos. Eu coloquei aqui essa bandeirinha para a gente poder enxergar o lado que ele está girando, né? Então a gente consegue observar o lado que ele está girando por essa bandeirinha aqui, que é um papel amarelinho, né? Vejam que ele tem, como a gente falou, 3 conexões. Esses 2 fiozinhos amarelos aqui são o comum, então eles vêm para esse conector.
E aí eu tenho um fiozinho de cada cor, ele já vem com um capacitor aqui, né, para suavizar a partida, ajudar na potência de partida. E ele tem então um fio vermelho e um fio azul que vai para um lado e para o outro, gira para um lado e para o outro. Então seria no motor de cortina a rotação para abrir e a rotação para fechar. Então o que eu tenho que fazer? O comum, a gente lembra pelo esquema, é ligado onde? No neutro. Então eu vou pegar esse comum aqui, ligar no neutro. Ó. Tem esse conector aqui, ó. Eu também depois vou ligar aqui no neutro os nossos interruptores, né? Os interruptores vão fechar também no neutro, né? O circuito. Eu estou usando aqui esses conectores vago, são conectores que facilitam essas emendas aí, tanto nesses testes que a gente faz, que a gente precisa ligar e desligar toda hora, como também em ligações definitivas. Se você não conhece esses conectores, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, lá junto com os links para a compra dos dispositivos Cinchin. Eu vou deixar também um link para você conhecer melhor esses conectores. Bom, eu vou desligar a energia agora para poder mexer no dispositivo, né? Enquanto eu só abri o conector e coloquei esse cabinho, não havia necessidade porque eu não toco em lugar nenhum, né? Aqui a gente corre o risco, né, de ter algum contato com a saída de energia, então é bom desligar, trabalhar sempre com a energia desligada. O que eu vou fazer? Eu vou ligar, então, um desses fios de rotação na saída de abertura e outro de fechamento. Como eu falei, se tiver invertido, né? Se eu clicar aqui para abrir e ele fechar, se eu clicar para fechar e ele abrir, é só inverter esses dois fios, ou a gente vai depois olhar nas configurações do aplicativo se existe uma forma de você inverter pelo aplicativo também, às vezes existe. Mas é sempre bom quando você monta, né? Testar, se estiver invertido, né? Por exemplo, eu coloquei esse que tem o conector verde aqui no sentido de abertura, de fechamento, né? E coloquei o que tem o conector azul no sentido de abertura. Se a hora que eu clicar a minha cortina estiver em movimento invertido, eu coloco o verde aqui e o azul aqui. Só inverter. Né? Muito simples. Bom, tá aí. Vamos retomar a energia. Agora nós temos aqui a possibilidade, então, de pelo aplicativo, né? Vamos colocar o aplicativo de novo aí na tela. Tá aí o aplicativo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse botão de abrir, Open. Tá aí girando para esse lado, né? Vou parar e vou clicar no fechar, gira para o outro lado, né? Então, o que o dispositivo faz? Ele faz isso, ele faz esse controle, né? De rotação de um motor de corrente alternada, que como a gente viu tem 3 fios, um comum, no caso foi para o neutro, e um para cada sentido de rotação, que está aqui nas saídas dele, né? O que acontece aqui eletricamente, né? Quando eu aperto o botão, por exemplo, de abrir, de fechar, apertei, né, o close, ele joga, olha, ele parou porque ele deve ter uma calibragem, ele joga a fase que está entrando aqui por um desses dois, né? Pelo de abrir, que é esse aqui. Aí faz o motor girar num sentido. Se eu clicar no botão, agora sim, Open, né, de abrir, ele joga a energia pelo outro lado e ele vai girar para o outro lado. Vejam que ele está parando automaticamente, ele parou quando eu mandei fechar, porque ele deve estar com uma calibragem de fábrica aqui, né? Mas a gente vai ver como calibrar esse daqui no aplicativo. O interessante é que ele tem essa barrinha também, né? Se eu colocar a barrinha, por exemplo, em, sei lá, 60%, eu coloquei aqui, ele vai fazer uma abertura de 60%, né? E vai parar. Eu vou ter que calibrar onde é o 100%, onde é o 0%. Você vai ter que fazer isso na prática, na sua cortina. Tem que ter aqui nas configurações essa calibragem, né? Ele para sozinho, né? Agora vamos colocar, por exemplo, ó, 10%. Ele vai voltar, né? Ele vai fechar até ela ficar somente 10% aberta. Então o percentual é percentual de abertura, né? 0% é totalmente fechada, 100% totalmente aberta. Muito legal, né? A forma como ele controla o motor. É uma forma até bastante simples, eletricamente é simples. A sofisticação está onde? A sofisticação dele está no app, que vai permitir que a gente faça todos os controles. Bom, vamos entrar então nas configurações do app, para a gente dar uma olhada e ver como é que a gente faz essas calibragens. E por último, nós vamos colocar depois os dois interruptores. Eu não coloquei agora para não ficar muito fio aqui, para a gente entender direitinho como ele funciona. Nós vamos colocar os dois botões aqui
para a gente poder também ver como ele vai trabalhar com os botões de pulso para abrir e para fechar e tudo mais. Vamos lá então dar uma olhadinha aqui nas configurações. A primeira configuração que nós temos aqui é a troca de nome. Eu posso clicar aqui em cima, trocar o nome dele. Tem aqui outras informações do dispositivo, a parte de cenas. Tenho aqui informação que ele trabalha com Alexa e Google Assistant. A gente vai ver aqui uns testes, nós vamos fazer uns testes com a Alexa. Tem a parte de compartilhamento, ou seja, eu posso compartilhar com outras contas aqui no Smart Life, outras pessoas que usam o Smart Life, através dessa função aqui de compartilhamento. Tenho também a possibilidade aqui de colocar ele num grupo, apesar que, a não ser que seja um grupo de motores, de cortina, não faz muito sentido. Posso adicionar o controle dele à tela inicial. Tem a opção de verificar a rede, atualizar o dispositivo, ele já está na última versão, então não preciso atualizar. Aqui embaixo, né, eu tenho um botão ON, quando eu ligo o botão ele sai andando, quando eu clico o botão OFF ele vira para o outro lado, né? Então seria abrir e fechar, né, e não ON-OFF, como a gente pode observar aqui. Bem, eu tenho aqui o timer então, clicando nesse botão seria uma agenda, né? Eu posso adicionar aqui uma agenda, por exemplo, para ele fazer esse ciclo, né, de abertura ou fechamento. Eu posso escolher, por exemplo, eu venho aqui em ciclo, escolho domingo, segunda, terça, quarta, enfim. Coloco os dias que eu quero. O que eu quero que ele faça? Que ele abra ou que ele feche, né? Então, close ou open. Coloco aqui, então, por exemplo, um open. Ele vai abrir às 10h48, eu posso setar o horário aqui e salvar. Então, todo domingo, segunda, terça e quarta, que eu coloquei aqui, ele vai abrir às 10h53, por exemplo. Aí eu salvo. Tá aqui, né? Posso criar mais um para fechar, por exemplo. Então, vou fazer, sei lá, a mesma coisa. Eu fiz de domingo, segunda, terça, quarta. Eu vou colocar para ele fechar. Agora eu vou por aqui fechar às, sei lá, 13h48. Coloco o horário que eu quero. Então, ele fica com duas programações. Ele vai abrir no domingo, segunda, terça e quarta, às 10h53 e fechar às 13h48. Quer dizer, eu posso programar no horário que eu quiser, nos dias de semana que eu quiser, para ele fazer o processo. Eu vou desligar esses dois timers, né, para não atrapalharem aqui os nossos testes. Vamos voltar lá então para as configurações. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho essa engrenagemzinha aqui de configurações. Aqui eu tenho uma calibração de motor, que ele vai girar. Olha aqui a reversão que eu falei, né? Lembra que eu falei? Se você ligar invertido, então, por exemplo, se eu mandar ele abrir, ele fechar, se eu mandar fechar, ele abrir, eu venho aqui, eu inverto. Eu coloco no reverse, né? Olha que legal. Então, para que lado que ele está girando? É o giro do motor, essa opção, né? É o padrão ou é aqui o reverse, que é o invertido? Eu escolho aqui da forma, se eu tiver ligado errado, né? Eu escolho como melhorar. Bom, e aqui eu tenho a calibração. Para calibrar, eu preciso estar com os botões aqui, porque ele vai pedir para que eu faça o quê? Que eu feche totalmente e abra totalmente, para ele saber onde é o ponto que está totalmente fechado, onde é o ponto que está totalmente aberto. Enquanto eu estou calibrando, eu não tenho acesso aos botões aqui do aplicativo, eu tenho que fazer isso pelo botão físico. Então a gente vai fazer uma calibração depois que eu ligar os interruptores, né? Então vou voltar aqui, sair fora da calibração. E ele tem um outro tipo de calibração, que é a calibração rápida. A rápida é por tempo, né? Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero que, sei lá, para fechar, né, e abrir, ele rode 5 segundos. Então faço a calibração rápida por tempo. O que vai acontecer agora? Tanto para abrir como para fechar totalmente, ele vai levar 5 segundos. Eu vou então puxar a barrinha aqui para 100%. Então ele deve ficar 5 segundos e parar. Por que isso? Porque eu disse, né, que para abrir totalmente leva 5 segundos e para fechar totalmente leva os mesmos 5 segundos, né? Então uma calibração rápida por tempo. Eu posso fazer essa calibração por tempo. Ou eu posso fazer a calibração mais complexa, que é uma calibração realmente de precisão. Eu vou lá na cortina, vou apertar o botão de subir, né? Vou entrar na função de calibração, apertar o botão de subir totalmente e avisar, tá totalmente aberta. Aí aperto o botão de fechar totalmente e fala tá totalmente fechado. Para fazer essa calibração, nós vamos precisar ligar os interruptores. Então vamos fazer isso agora. Vamos ligar os interruptores e vamos então fazer essa calibração. Vamos lá. Bem, nós vamos usar 2 interruptores de pulso, né? Um para cada
movimento aqui, né? Onde que eu ligo esses interruptores, né? A gente já tinha mostrado, mas vale a pena rever, né? Então, quando eu mando ela abrir, né? A imagem de abertura, essas setinhas para fora, né? Então, quando eu mando ele abrir, ele vai jogar energia por essa saída, vai fazer o motor girar numa rotação. E quando eu mando ele fechar, ele vai jogar por essa saída e vai fazer a rotação para o outro lado. Aqui eu vou ligar um botão que, ao clicar, eu vou movimentar aqui para fechar, e ao clicar nesse, eu vou movimentar para abrir. Então, vamos ligar os botões. Eu vou ligar esse primeiro interruptor aqui. E vou ligar o segundo interruptor. Notem que o interruptor, né, ele vai fechar, lembra do esquema? Fechar no neutro. Então eu tenho que ligar o segundo conector dele aqui no neutro. Tá aí. Então esse interruptor já está pronto, ligado a esse aqui o S1, né, que seria do fechamento. Então ele vai cuidar do fechamento. E esse outro interruptor eu vou ligar aqui no neutro também, né? Ele precisa estar no neutro para fechar o circuito dele. Então vai um conector dele no neutro e o outro conector dele vai aqui no S2, que é a abertura, né? O sinalzinho da setinha para dentro. Tá aí? Dois ligados. Tá vendo como fica um monte de fio? Por isso que eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Pra gente poder acompanhar, né? Vamos ligar a energia? Aguardar só alguns segundinhos para ele se conectar ao Wi-Fi, né? Mas eu posso já testar os interruptores, né? Cliquei nesse aqui, por exemplo, ó. Enquanto eu seguro, ele vai movimentando. Ele parou por quê? Porque ele chegou no limite da minha calibração, ó. O outro ele gira para o outro lado. Então eu posso tanto parar no meio, ó, aqui com os dois botões, né? Um vai abrir, outro vai fechar. Mas ele está calibrado por tempo, 5 segundos ele para. Tá vendo? Ele para porque eu calibrei. Se eu deletar aquela calibração, ele não para, o que é errado, né? É importante eu ter uma calibração para a cortina, né? Bem, vamos fazer então a calibração esperta aqui, o Smart Calibration, calibração inteligente. Como é que eu faço? Ele pede para eu colocar ela na posição, por exemplo, totalmente aberta. Ó. Então eu vou girar, ou totalmente fechada, você pode optar pela que ficar mais fácil. Vamos dizer que ele está totalmente aberto aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um próximo passo e vou fechá-la totalmente. Faz de conta que ela está totalmente fechada aqui, ó. Aí pronto, ó, calibragem completa. Então é muito simples. Eu coloco em modo de calibração, aí eu giro ela até fechar totalmente, vou para o próximo passo, giro até abrir totalmente e paro. Quando eu parar, ele sabe qual ponto onde ela está totalmente aberta, qual ponto onde ela está totalmente fechada. Fácil, né? Agora, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e apertar o botão, eu vou ter essa, né? Ela vai, ó, parei no meio, mas se eu continuar girando, ele vai parar naquele ponto da calibragem. Parou exatamente. Ele não me deixa passar, obviamente, né? Agora fechando, eu vou fechar, ele vai parar no ponto que eu calibrei. Olha. Então não tem como eu passar, né, do máximo. Ele não deixa. Essa é a ideia da calibragem. A calibragem também vai servir para quê? Para que quando eu vier aqui nessa barrinha do 100% ou 50%, ele saiba onde é. Por exemplo, eu quero deixar a cortina pela metade. Ela está 100% aberta nesse momento, né? Então eu vou pôr aqui 50, ó, por 51 mais ou menos. Ele vai girar até a metade e para, né? Metade da calibragem. Para isso que serve a calibragem, para ele saber onde ela está. Bem, nós vimos que a Alexa encontrou também aqui o nosso dispositivo. Ele está aqui como One Gang Wi-Fi Curta Model. Ele não vai aceitar esse nome nunca, né? O que eu posso fazer aqui pela Alexa? Olha, eu posso colocar um percentual, por exemplo. Por 100% ele vai abrir totalmente. Obviamente ele já foi calibrado no app. Então ele para no app. Eu vou fechar totalmente aqui. Posso colocar também um percentual intermediário, obviamente. Então eu tenho o controle aqui a partir aí da barrinha, né? Bom, será que ela aceita comandos de voz? Provavelmente sim, né? Como é que eu vou fazer isso? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar o nome dele, né? Então já vamos trocar aqui, já que eu tô aqui na Alexa mesmo. Vamos chamar ele de Cortina.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui dar um comando de voz para ele colocar, por exemplo, a cortina 100%, abrir 100%. Vamos ver se ela vai aceitar. Alexa, cortina 100%. Tudo bem. Olha, foi a 100%, abriu totalmente. Então eu consigo controlar diretamente pelo aplicativo Alexa, por comandos de voz, o percentual. Posso criar uma rotina onde eu vou falar abrir cortina e eu digo que é 100%. Posso criar uma rotina onde eu vou dizer fechar cortina e eu digo que é 0%. Será que ela aceita 0%? Vamos tentar 50%, depois 0%. Alexa, cortina 50%? Tudo bem. Então ela vai ficar na metade agora, né? Vejam que a barrinha lá do aplicativo Alexa também responde. Vamos tentar agora 0%. Alexa, cortina 0%? Tudo bem. Tá aí, ela fechou totalmente, né? E a gente pode fazer 100%, 70%, 60%. Ela funciona perfeitamente, então, dessa forma. Com as rotinas da Alexa, a gente não conseguiu fazer funcionar porque não tem a possibilidade de eu associar um percentual de abertura a uma rotina. Mas eu consigo deslizar também no aplicativo da Alexa, se eu quiser, a barrinha. Bem, é isso que a gente queria mostrar então desse módulo aqui, esse módulo controlador de motores de cortina, que tem essa possibilidade aqui de você utilizar botões pulsadores, um para abrir, um para fechar. Você tem a possibilidade aqui também de fazer a calibragem dela para que você tenha o percentual, né, adequado. Ela vai trabalhar com motores de 127 volts ou 220 volts, tem que ser a mesma tensão da entrada, obviamente. Aceita os comandos de voz dessa forma limitada que a gente viu. E é um dispositivo realmente de qualidade muito boa, a construção dele muito boa, assim como os demais que nós já vimos aqui dessa marca Sinshin. Não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, lá você vai encontrar o link para a compra de todos os modelos da Sinshin que nós vimos no canal, incluindo esse aqui. Você vai ver que existem variações, tem esse modelo com 1, 2 canais, você vai encontrar modelos Zigbee, esse aqui é Wi-Fi, enfim, você vai ver várias possibilidades aí para você achar aquele que fica mais adequado ao seu projeto. Não esquece também de deixar seu like, seus comentários, suas dúvidas e, muito importante, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito, isso nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.